Olá, boa noite. A Sabesp divulgou um comunicado que neste sábado o fornecimento de água ficará prejudicado devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica na região. Todos os residenciais e os centros comerciais de Barueri devem ser afetados. A normalização deve acontecer no decorrer da noite. Para saber quais os exatos residenciais e comércios que serão afetados, acesse nossa página no Facebook. Desde quarta-feira, algumas obras estão sendo realizadas na rodovia Castelo Branco, entre os quilômetros 31 e 28, para a construção de uma quarta faixa na estrada. Durante essas obras, o tráfego no acostamento será liberado de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 8 da noite. A Polícia Militar Rodoviária está ajudando na sinalização do tráfego. Falando em veículos, o Demutran de Barueri vai começar a realizar a primeira vistoria semestral do transporte escolar de 2014. Todos os veículos destinados a transportar crianças e adolescentes devem comparecer à Avenida Guilherme Guglielmo, número 1000, em frente ao ginásio José Correia. Os carros com placas de final 1 a 6 têm vistoria marcada para o dia 11. Os carros com placas de final 7 a 0 devem realizar a vistoria no dia 18. É necessário apresentar o documento do veículo, o laudo do Inmetro e o laudo da última vistoria no tacógrafo, além da CNH, identidade e o comprovante do curso de formação em transporte escolar. O final de semana vai ser de muito sol e tempo quente aqui na região. Por conta do calor, deve chover à tarde e à noite. No sábado, máxima de 33 graus, mínima de 23 graus. No domingo, máxima de 33, mínima de 22 graus. E na segunda-feira, a mesma coisa, máxima de 33, mínima de 22 graus. O hábito da leitura é considerado uma das práticas mais enriquecedoras para o ser humano. Mas aqui no Brasil, metade da população não lê. De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê apenas 4 livros por ano, enquanto na Europa a média é de 8 a 10 livros por cidadão. Eu costumo ler muito notícias, no dia a dia, via internet e também periódicos no final de semana. Eu gosto muito de romance. Mas eu gosto muito também de histórias verídicas, eu gosto não de autobiografia, mas eu gosto de histórias reais. Você tem um hábito da leitura? Muito pouco. Por quê? Falta de tempo. Ainda segundo dados do Instituto ProLivro, o Brasil tem 50% de leitores, considerando aqueles que leem pelo menos um livro. As mulheres leem mais do que os homens. Enquanto eles apresentam um percentual de 43%, elas têm um índice de 53%. E o livro mais lido pelos brasileiros é a Bíblia. Em 2012, o IBGE identificou que 8,7% da população não sabe ler ou escrever. 18,3% são analfabetos funcionais, totalizando mais de 40 milhões de brasileiros. Em uma pesquisa feita pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o quesito leitura ficou com 410 pontos, 86 pontos a menos que a média geral, abaixo de países como México e Costa Rica. Fatores como economia influenciam para que o costume da leitura seja pouco explorado. Apesar do aumento do poder aquisitivo nacional, o preço dos livros ainda é um empecilho para os brasileiros. O valor de livro muitas vezes é um pouco caro. Eu vejo por mim que às vezes onde eu trabalho eu costumo emprestar meus livros para as pessoas porque elas realmente não têm acesso à leitura. E acho que às vezes as bibliotecas talvez não estejam tão bem montadas, assim, pelo menos aqui do município eu acho que não é bem montada. A tecnologia pode ser um facilitador. E-books, bibliotecas digitais e aplicativos de livros para smartphones são algumas formas de manter a leitura em dia. Outro fator que pode estar diretamente ligado ao comportamento dos não leitores é a falta de investimento na educação. Você acha que aqui no Brasil as pessoas não têm o hábito de ler? Eu acho que tem mais o hábito de assistir a televisão e aí acaba se informando em vez de ter a leitura no dia a dia ou tentar ir além do que a televisão te passa. Apesar dos dados, o nível de escolarização aumentou. O número de estudantes com ensino superior completo cresceu em 6,5% em relação a 2011. Em janeiro, o Centro de Controles de Zoonoses de Barueri abriu mais postos permanentes de adoção de cães e gatos no município. Às segundas-feiras, o posto fica na Avenida 26 de Março, no Boulevard Central, ao lado do balcão de informações. Às terças, o posto fica localizado na Estrada Velha de Itapevi, no Jardim Paulista e na feira noturna, realizada no estacionamento do ginásio José Correia. Nas quartas-feiras, o posto volta ao Boulevard Central. Às quintas, o posto de adoção fica no Jardim Silveira, ao lado do
do campo de futebol. Nas sextas-feiras, a Avenida Zélia recebe o posto de adoção ao lado do pronto-socorro. E nos sábados, a feira de adoção é no estacionamento do Ganha Tempo. O horário de atendimento será sempre o mesmo, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde, exceto na feira noturna, claro, que acontece das 18 às 21 horas. Todos os animais são doados já com o registro geral do animal gravado em uma plaqueta que deve ficar na coleira. É necessária a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência do responsável pela adoção. E por hoje é só. A gente se vê amanhã no TJ Alfa com um resumo do que foi notícia durante essa semana aqui na nossa região. Uma ótima noite para você e até lá!